Olá, estudantes! Estamos começando mais uma videoaula de Química da Frente 1, aqui para o nosso pré-ENEM digital. Já temos uma aula gravada, procure aí no nosso mural, e essa é a segunda. Também temos nossos plantões, onde eu coloco sempre quais são as datas e o horário que eu estarei atendendo a você. Entre, participe, tire suas dúvidas, assista a videoaula e resolva as atividades. Galerinha, estamos agora começando o capítulo 2 do nosso material, que é a caracterização física de sistemas materiais 2. O capítulo 1 era a caracterização física de sistemas material 1 e agora o sistema materiais 2. Agora falaremos sobre métodos de separação de mistura, né? Mas para que separar misturas? Qual a utilidade disso? Bom, o nosso material nos traz a informação que raramente a gente encontra aí substâncias puras. Lembra-se lá do nosso capítulo 1, da caracterização de sistema 1, que nós aprendemos o que são substâncias puras e o que são misturas. As misturas é o que é mais encontrado na natureza. Raramente você vai achar algo puro. Por exemplo, a água. Você não vai achar água pura na natureza. Você encontrará ela com os minerais misturados a ela, no mínimo, né? Ou até alguma sujeira ou qualquer outra coisa. Então, é necessário que a gente entenda como separar quando a gente precisa de algo puro. Exemplo, eu quero água e na cidade lá onde está coletando a água do rio, o rio não vai estar com água própria para beber. Você vai ter ali, por mais que o rio não seja poluído, você vai ter ali terra, folhas e outras substâncias orgânicas. Então, como separar isso para essa água poder ficar potável? É sobre esse tipo de assunto que a gente fala agora. Então, na separação dos componentes de uma mistura, obtenção separada de cada uma das substâncias puras que deram origem à mistura, usa-se um conjunto de processos físicos denominados análise imediata. Eu posso tanto falar separação de mistura, como eu posso dizer análise imediata de uma mistura. Esses processos não alteram a composição das substâncias que formam a mistura. Então, perceba, quando a gente fala de um processo físico, ele simplesmente vai estar separando a mistura da outra e não transformando uma substância em outra. Misturas, nós temos aqui esse organograma, né? Nós temos aqui misturas. Essas misturas podem dar origem, podem ser misturas do tipo homogêneas, podem dar origem, podem ser misturas heterogêneas. Lembrem-se lá, misturas homogêneas é aquela mistura que você não percebe suas fases, não percebe seus componentes. Parece que é uma coisa só. Misturas heterogêneas, você tem aí os componentes onde você consegue percebê-los, consegue perceber suas fases. As misturas homogêneas, elas podem ser de que tipos? Podem ser líquido-sólido. Aí você utilizará evaporação e destilação simples. Líquido e líquido. Como separar líquido e líquido? Destilação fracionada ou coluna de fracionamento. Tudo isso daqui sendo homogêneas. E ainda pode ser misturas do tipo gás-gás, liquefação e destilação fracionada. Já as misturas heterogêneas, aquelas que você consegue perceber as fases, podem ser do tipo sólido-sólido. Aí você pode separar esse sólido-sólido por catação, por um processo chamado tamização, ou separação magnética, ventilação, levigação, dissolução fracionada e sublimação. Nas misturas heterogêneas, do tipo sólido-líquido, podemos separá-las por filtração simples, decantação e centrifugação. As do tipo sólido-gás, podemos separá-las por filtração, câmara de poeira, centrifugação. E líquido-líquido, funil de decantação e centrifugação. E líquido-gás, diminuição de pressão, agitação e aquecimento.
Cada um desses processos vai ser discutido, vai ser explicado, a gente vai entender agora. Método de separação sólido-líquido. Evaporação. Olha aqui esses montinhos esses montinhos brancos aqui são sal. E como que se separa então a água do sal? Olha, sólido, qual é o sólido? Sal, líquido, água. É muito simples, só evaporar a água. E no passo que você vai evaporando a água, você deixa o sólido separado. Então a água vai embora e sobra o sólido. O método de separação de mistura sólido-líquido por evaporação do solvente também é conhecido como cristalização. Por quê? Você pega o exemplo da produção de sal, onde eles desviam um pouco de água do mar, quando a maré sobe, o nível do mar sobe, eles cavam uma valeta, fazem um caminho para essa água ir para o mais longe possível ali da praia, lógico, em um local bastante ensolarado. A hora que a maré começa a baixar, eles fecham essa saída de água, não permite que ela volte pelo mesmo canal que eles construíram, e deixa essa água ali por vários dias, conforme o sol vai evaporando, o sol quente vai evaporando essa água, o sal vai cristalizando, ele vai formando no fundo dessa represa, desse lugar onde você acumulou água. Depois você ajunta esse sal e deixa ele acabar de secar. Pronto, tá aí o sal pronto para o consumo. Lógico, no Brasil tem que ser feito processos de adição de iodo, mas já é o sal em si. Então você evapora o solvente, deixando o sólido aí cristalizado. Nas salinas, o sal é obtido a partir do processo que eu falei, a partir da água do mar, através desse processo. Destilação. Método, aqui a gente está falando sólido líquido. Agora eu tenho pressa, eu quero tirar o sal e preciso dele rapidamente. Ou ainda, eu quero tirar esse sal e quero a água, não o sal. Como que eu posso estar fazendo? Nesse processo, perceba que aqui a gente tem um recipiente, nesse caso aqui nós estamos vendo materiais de um laboratório, poderia ser materiais mais simples, mas nesse aqui de um laboratório bem equipado, nós temos aqui um balão de vidro, que é o nome dessa estrutura de vidro, que está com água e sal. Abaixo desse balão, nós temos uma chama, que vai esquentar esta água com sal até o ponto dela entrar em ebulição. Há um termômetro para controlar a temperatura, né? E conforme esta água for fervendo, o vapor dela é direcionado por uma mangueira, que aqui não está bem visualizada, mas que é ligada a este balão. Desta mangueira vai para um condensador, e o condensador tem a função de resfriar o vapor. Como assim? O vapor formado aqui está faltando a ligação, né? Vai ser direcionado a um condensador. O que é um condensador? É um tubo de vidro por onde passa a água fria. E dentro desse tubo passa a mangueira de vapor, que está vindo aqui do nosso balão de vidro. Essa mangueira de vapor resfria com a água fria que está passando e o vapor vai condensando, vai voltando a ser água. E nesse caso está sendo coletado aqui por um outro vidro, um vidro do tipo Erlenmeyer. Então, percebemos que aqui é um jeito que você pode tanto obter o solvente, a água, ou qualquer outro, nesse caso aqui o exemplo de água e sal, como você pode obter o soluto, né, que é o sal. Destilação, método usado quando se deseja separar substância sólida dissolvida do solvente e não se deseja perder este último, caso o solvente, pela evaporação. Desta forma, o solvente é resfriado, condensado, sendo recolhido em outro frasco. Aquece-se a mistura até atingir o ponto de ebulição, até ferver, né, do ponto de ebulição do solvente. Não existe necessidade de controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é muito mais elevado que do solvente. Aqui tem-se um termômetro apenas como forma de você estar medindo a temperatura, mas não é algo a se preocupar. Pense de uma forma bem simples, como se você pegar água e sal e pôr numa panela para ferver.
Conforme vai fervendo, o vapor que sobe já é água pura. E qual que é a ideia, então, da destilação? É você conseguir coletar esse vapor. Então, tem que ser uma panela com uma tampa, e dessa tampa saia dali uma mangueira aonde o vapor vai saindo por ela. Claro, uma mangueira resistente ao calor. Esta mangueira, então, é resfriada num condensador, ou seja, num lugar onde está passando uma água fria, e o vapor que está se formando ali dentro, ele vai condensando, por isso o nome condensador, vai voltando a ser água líquida, e essa água líquida é coletada. Líquido. Quais as formas de separarmos líquido? Uma dessas formas é a destilação fracionada. Olha o problema. Aqui, no exemplo anterior, sólido líquido, tínhamos sal e água. E agora? Nós podemos aqui ter um líquido misturado com outro. Como separar, então? Esse método é usado para a separação de mistura líquido de líquido, que apresentam diferentes pontos de ebulição. Ou seja, você tem um líquido que ferve a uma temperatura e outro que ferve a outra. Um vai entrar em ebulição, ferver, mais quente, o outro vai entrar em ebulição, vai ferver, mais frio. Quanto mais distantes o ponto de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. A aparelhagem usada é a mesma de uma destilação simples, com o acréscimo de uma coluna de fracionamento. Destilação ou separação ocorre na ordem crescente nos pontos de ebulição. Eu passei aqui. Vamos explicar então com o mesmo material aqui. Imagine que agora, aqui é água e sal, que é da explicação anterior, que está escrito, mas imagine que você tenha que separar etanol de água. Você tem lá uma mistura de álcool, né, álcool do tipo etanol, e com água. Como que você vai tirar um do outro? A água, ela ferve mais quente, ela entra em ebulição numa temperatura mais alta que o etanol. A água, estando a uma atmosfera de pressão, ela ferve a 100 graus. Já o etanol, ele ferve em torno de 78. Ou seja, quando eu quero separar um do outro, pego essa mistura, água e etanol, e aqueço ela além dos 78, mas abaixo dos 100. Por exemplo, a 80 graus. A 80 graus, o etanol vai evaporar. Ele vira vapor. Mas a água ainda não. Desse jeito, o vapor que vai se formar a 80 graus, ele é, na sua maioria, etanol. Claro que um pouco de água acaba evaporando numa temperatura de 80, mas é muito pouco. E esse etanol ele vai evaporar todo. Coleta-se lá o vapor por uma mangueirinha. Então aqui nós teríamos na ponta aqui saindo uma mangueira. Nosso desenho aqui está com defeito. Ele tem que ter uma mangueira. Essa mangueirinha vai coletando vapor. Ela entra dentro deste condensador. O condensador passa a mangueirinha aqui por dentro. E fora dessa mangueirinha, mas dentro do condensador, vai passando água fria. Seria mais ou menos como se você passasse essa mangueirinha dentro de uma tigela com água gelada. O vapor vai passar por essa tigela com água gelada, ele vai esfriar. Ao esfriar, ele vai virar etanol líquido. Nesse caso, aqui o condensador que vai fazer esse papel de resfriar e vai pingar o etanol aqui em outro vidro, no caso aqui um Erlenmeyer. Então, essa é a ideia de separar líquido de líquido miscível, né? Você tem ali o etanol e a água. O que eu faço para separar um do outro? Se eu quero só a água, é só ferver. Né? Chega lá a 90 graus, 100 graus, a hora que ferver a água, 100 graus, o etanol já foi embora todo, é só desligar, pronto. Espera algum tempinho, óbvio, e daí desliga. Já não, eu quero o etanol, não ferva, chega até 80, 82, um pouco acima da temperatura de ebulição do etanol, que é de 78. Aí o etanol todo vai ficar em vapor, esse vapor você vai ter que coletar, vai ter que ter uma tampa especial nesse recipiente que tem uma mangueira. Essa mangueira vai ser um vapor muito quente, você tem que resfriar toda essa mangueira, aí o vapor que está lá dentro resfria também e começa a pingar
porque ele vai condensar e voltar a ser líquido, começa a pingar o etanol. Outro método de mistura, aqui está a ideia que eu estava falando de etanol. Perceba, aqui o nosso desenho está melhor, né? Nesta página, perceba que nós temos aqui a ponta do condensador ligada no balão, né? Balão de fundo redondo aqui. Perceba, forma-se aqui o vapor, esse vapor sai em direção ao condensador. Por que aqui chama, o que esse condensador faz? Ele tem um outro recipiente aqui, ó, que está abraçando essa mangueira de água, de vapor. A água entra por uma ponta, resfria ele e sai pela outra. E quando resfria esse tubo que está com vapor, o vapor resfria, condensa e começa a pingar líquido. Como separar gás de outro gás? Liquefação e destilação fracionada. Então, como que se vai liquefazer esse gás? Primeiro, você vai aumentar a sua pressão, então vai colocar num recipiente com bastante pressão e vai esfriá-lo. Então, você consegue fazer. É estranho imaginar, né, por exemplo, que dá para fazer o ar virar líquido, mas dá. Claro, dentro de uma pressão muito grande. Aí, na seguida, é só fazer o processo de destilação fracionado. Vai esquentando devagarzinho esse ar gelado, vai esquentando, esquentando, e o que for de ponto de ebulição mais baixo, vira gás de novo. Aí pronto, o que sai como gás ali, você separa do recipiente, e o que sobra é o que tem um ponto de ebulição mais alto. Como separar sólido, agora falando de misturas heterogêneas? Catação. Muito provavelmente você já pode ter feito esse método de separação, porque, como o nome sugere, você vai catando uma mistura, a que você quer tirar, e deixando a outra. Exemplo, eu comprei um arroz e esse arroz tinha um pouquinho de palha, ou tinha umas pedrinhas lá no feijão. Então eu vou separar a minha mistura. Qual que é a minha mistura? Feijão com pedrinhas. E eu vou lá catando as pedrinhas para jogar fora. Esse aí é o processo mais simples, né? Catação. Processo de separação dos componentes sólido e sólido de uma mistura heterogênea. É bastante rudimentar, sendo empregado somente quando as partículas são bem distintas e podem assim ser separadas com as mãos ou por meio de pinças. Exemplo, catar pedrinhas aqui no feijão. Tamização ou peneiração. É um processo de separação dos componentes, sólido também, de uma mistura heterogênea também. E é também rudimentar, sendo empregado quando os componentes são grãos de tamanhos, de formas e aspectos diferentes. Exemplo, a gente tem aí pedrinha brita em uma areia de construção. E você não quer a pedra junto com a areia. Você passa essa mistura, pedra e areia, na peneira. A areia passa pelos buraquinhos da peneira e a pedra sobra. Pronto. Acabou de fazer uma separação de mistura. O pedreiro lá, que está lá peneirando a areia, ele está fazendo um processo químico, né? um processo estudado na química, né? Não um processo químico, um processo físico. Um processo estudado aqui na química, que é a separação de mistura. Ventilação. Olha só, quando você vai lá e torra um amendoim e ele fica com aquela casquinha, não a casca maior, um amendoim que ele já vem descascado, mas ele vem com aquela capinha vermelhinha, né? Você torra ele, aí você não quer comer aquela casquinha, esfrega ele na mão para soltar a casquinha e sopra essa casquinha. Isso aí é um processo de separação por ventilação, aonde a casquinha que é leve vai embora com o vento, fazendo aquela bagunça toda, e sobra apenas o amendoim descascado. Ventilação, método de separação para sistema sólido-sólido, no qual o sólido menos denso
é arrastado por uma corrente de ar. Um bom exemplo é a separação das cascas de grãos de arroz, amendoim e amendoim torrado. Outra forma de dar um exemplo é o peneirar, que recebe esse nome de peneirar porque usa peneira, mas não é uma peneiração verdadeira. O chamam de peneirar o café, onde se colhe o café e junto com os grãos de café acaba vindo algumas folhas da planta. Aí se joga os grãos lá no alto, junto com as folhas, e como as folhas elas vêm sendo uma queda mais lenta, porque o vento, o ar vai atrapalhando elas caírem, os grãos caem na peneira de volta e você tira com a técnica, né, o bom peneirador tira ali rapidinho e as folhas caem no chão. Tá? Mas eu acho que o exemplo mais fácil de entender a ventilação é essa ideia da casquinha do amendoim. Você esfarela ele ali na mão, solta a casquinha e sopra. A casquinha vai, o amendoim fica. Separação magnética. Essa aqui é bem evidente. É quando você tem uma mistura em que um dos componentes são atraídos por um ímã. Vamos imaginar a seguinte situação. Você derrubou um pouquinho, tá certo que não tem muita utilidade essa ideia que eu vou falar, mas é fácil de entender como funciona. Você derrubou um pouquinho de pó de ferro em areia e você quer só o pó de ferro. Então, é só passar um ímã por ali que o pó de ferro vai grudar no ímã, mas a areia não. E nisso você acabou de fazer uma separação, nesse caso, separação magnética. Ele é empregado na separação de metais que podem ser atraídos por um ímã ou eletroímã, metais ferrosos, níquel e cobalto, que grudam aí nos ímãs. Os metais não ferrosos ou de componentes que não são atraídos pelo ímã ou eletroímã. Vamos imaginar que você tem ali, acabou de chegar em um centro de reciclagem, uma mistura de componentes de metal, de ferro e de plástico. Se você chega a um ímã ali próximo, os metais vão grudar nesse ímã, separando do plástico. É uma utilidade para separação magnética. Levigação é empregado quando um dos componentes é facilmente arrastado por um líquido, como a água. Esse processo aqui é um processo que é utilizado aí em mineração, onde os mineradores usam uma bateia, né? Uma peneira de mineração. Mas lógico que não é uma peneira, é uma bateia, ela é fechada, ela lembra o aspecto aí de uma tampinha de panela virada de cabeça para baixo. Você joga ali dentro o cascalho do rio, que você está querendo procurar ouro, e permite que uma corrente de água vá passando por esse cascalho. Como o ouro e essa tampinha, ela é afunilada, como se fosse um cone, uma piramidezinha de ponta cabeça. A bateia. Conforme a água vai passando, vai carregando os materiais menos densos, mais leves, e esses materiais vão embora. E sobra no fundo ali da bateia o material mais pesado, no caso do interesse do minerador, o ouro, né? Isso é muito utilizado ainda nos garimpos. Dissolução fracionada. Agora você tem aí um componente que pode ser diluído, pode ser dissolvido, e outro que não. É empregado quando só um dos componentes é solúvel em determinado líquido, pois assim o líquido dissolve uma fração da mistura por filtração. E por filtração separa essa outra fração. Vamos imaginar uma situação. Você tem ali areia e sal. Como separar a areia e o sal? Pois os dois são muito parecidos em tamanho. Simples, adiciona-se água. O sal vai dissolver-se na água, a areia não. Agora você terá uma mistura de água salgada e areia. Passa essa mistura por um filtro, por exemplo, um filtro de café, um filtro de papel. A areia fica retida no filtro, se o que você queria era areia, está ali. E se você queria a água, você queria o sal, agora você tem água com sal, que é só fazer a destilação ou evaporação e você obterá o sal. Sublimação é empregado quando um dos componentes sublima. É usado na separação do iodo de misturas. Observe o esquema apresentado a seguir.
Aqui nós temos uma mistura de areia e iodo. Ao aquecer essa mistura, o iodo sublima, ele passa direto do sólido para o vapor. E ele é ressublimado, ele passa do estado de vapor para o sólido aqui na parte superior, na tampa, nas bordas do vidro superior que estão mais frias, voltando a ser sólido. Como separar sólido líquido? Uma forma de você fazer isso quando o sólido não é solúvel é por filtração. Veja, água e sal, sólido solúvel, daí não tem como separar, ele tá por filtração. Você tem que separar por destilação ou evaporação. Agora aqui nós temos, por exemplo, água e areia. Só filtrar. Filtra essa mistura de água e areia e a areia fica e a água passa. Então, filtração. Coloca-se a mistura sobre uma superfície porosa, um filtro, que retém o sólido e deixa passar o líquido. Para acelerar a filtração, costuma-se usar um dispositivo chamado trompa de vácuo, que tem por objetivo levar o ar abaixo do filtro e com isso forçar a passagem mais rápida do líquido. Aqui embaixo, na parte inferior aqui do funil onde está o papel com filtro, você cria uma pressão negativa que vai sugando, vai puxando o material que está aqui em cima, fazendo a água sair mais rápido. Para isso se usa uma trompa de vácuo ou uma bomba de vácuo, um aparelhinho que fica ali puxando o ar. Lógico que com uma força média para não rasgar esse filtro. Aqui nós temos um exemplo, né, desse material para fazer essa filtração. Aqui na letra A, o nome desse A e aqui o B, o nome desses dois vidrinhos, chama-se quitasato. Aqui o C é a trompa de água ou uma bomba de vácuo. Por que uma trompa de água? Simplesmente porque quando vai se passando, a água vai caindo por aqui, se fosse uma trompa de vácuo, uma trompa de água, ia gerando uma pressão negativa que faria puxar aqui o ar debaixo desses vidros dos quitasatos, por dentro aqui dos quitasatos, debaixo do funil de Buchner, que é esse funilzinho aqui. Aqui no caso a gente tem uma bomba, então conforme vai se bombeando esta bomba, ela vai puxando o ar aqui de dentro e forçando a passagem pelo funil de Buchner, que é onde você tem aqui um filtro. Decantação. Decantação é quando você tem uma mistura líquido-sólido ou líquido-líquido, mas aqui a gente vê uma líquido-sólido, e permite que o material mais pesado vá caindo até o fundo. Se algum dia você já guardou leite com achocolatado na geladeira, deve perceber que após algumas horas, ou de um dia para o outro, o achocolatado vai para o fundo do recipiente, ficando a parte de cima mais branquinha, voltando a ficar como leite puro. Acontece com água barrosa. Você tem lá uma água suja de barro, e se você deixá-la muitas horas lá, o barro vai cada vez mais indo ao fundo, ficando a parte superior transparente, parecendo que está limpinha a água de novo. É um processo simples, bastante lento e não muito eficaz, que consiste em deixar a mistura em repouso até que o componente sólido se deposite por ação da gravidade. Depois pode-se utilizar um sifão para separá-las. Observe aqui, aonde deixou-se a água que está misturadinha aqui com o sólido, em aparência de areia, e esse sólido foi escorrendo, caindo, caindo e foi para o fundo, deixando a água aqui pura em cima. Desse jeito, agora a gente usa um sifão. O que é um sifão? É este caninho torto aqui, onde se puxa a água por ele, deixando a areia lá no fundo. No caso aqui, a areia está aqui no fundo, a água vai subir e descer aqui para o próximo recipiente. A areia, o sólido fica e a água sem esse sólido sai.
Outra forma de separação é a centrifugação. Temos aqui 2 tubinhos e ele vai girar. Ao girar, vai forçar para o fundo do recipiente o sólido, separando do líquido. É a mesma ideia do processo de decantação, só que vai ser mais rápido, porque vai ser forçado aí pela centrifugação. Consiste em provocar a deposição do componente sólido através de uma aceleração bem maior que a da gravidade, a decantação, o que é feito numa centrífuga. Isso aqui é utilizado, por exemplo, em laboratórios onde você quer separar as partes do sangue. Você coloca recipientes com sangue, gira esse recipiente, deixando ele nessa posição aqui quando está girando, e as partes mais pesadas do sangue vão para baixo, separando das partes mais leves. Como separar um sólido de um gás? Aqui já fica mais fácil, é só imaginar como que você pode separar poeira do ar. Através de um filtro. Os automóveis usam filtros, os ares condicionados usam filtros, né? Então você passa essa mistura ar e poeira. A poeira é sólida, a poeira fica retida no filtro e o ar passa. Consiste em forçar a mistura e atravessar um filtro, o qual permite a passagem de componente gasoso, retendo o componente sólido. No aspirador de pó, a poeira é separada por um filtro presente no próprio aparelho. Então, você tem ali o ar entrando com a sujeira que você está aspirando, o filtro segura a sujeira e o ar vai embora e sai do aparelho. Decantação consiste em deixar a mistura em repouso, pois, assim, com o tempo, o componente sólido se deposita. Assim sendo, pode fazer a separação por sifonação ou filtração. A gente já falou aqui de decantação, mas da decantação de sólido, gás é o mesmo processo. Se você tem poeira em um ambiente, é só esperar que essa poeira vai acabar decantando, indo ao chão, indo ao fundo. Câmara de poeira. Neste processo, a mistura é forçada a passar pelo interior de uma câmara, na qual existem vários obstáculos. Olha aqui cada uma desses traços aqui são obstáculos. O componente sólido bate nesse obstáculo e perde a velocidade, então o gás sai sozinho do outro lado. Então aqui está entrando ar com bastante poeira, bate aqui nesse primeiro obstáculo. O ar sobe, levando alguma poeira, bate no segundo, bate no terceiro, no quarto, e vai indo assim. E a poeira vai sendo retida cada vez mais, saindo ar puro do outro lado. Líquido, líquido. Como que você vai separar líquido de outro líquido? Agora, sendo eles não miscíveis. Imagina aí que você tem água e óleo e você precisa separar um do outro. Então, a gente vai usar um funil de decantação. O funil é um objeto que tem este formato aqui. Eu voltei aqui na imagem do sólido líquido só para usar como exemplo. Se você tem água e óleo, imagine aqui que fosse esse o caso desse funil, sem filtro algum, você teria a água embaixo e o óleo em cima. Então, aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, teria a água que é mais pesada embaixo e o óleo boiando em cima dessa água em cima. Você controla a saída aqui de baixo, permitindo que apenas a água saia, até chegar a encostar no óleo. Quando você viu que chegou no óleo, parou, pronto. Sobrou apenas óleo em cima e a água foi escorrida, saiu por baixo. Uma forma bem simples de imaginar isso, com um material que você possa ter em casa. Imagine que você tem água e óleo misturado em um recipiente. Põe essa água e óleo dentro de uma garrafa PET. Vira lá de ponta cabeça e solta devagarzinho, lógico, sem a tampa, né? Solta devagarzinho para ir saindo a água. Quando chegar a escorrer toda a água que sobrou só óleo, tampa de novo e desvira. Pronto, sobrou só o óleo dentro da garrafa e a água você escorreu para um balde, por exemplo. E a centrifugação
Utiliza-se uma centrífuga que a decantação centrífuga para que a decantação de um dos líquidos seja acelerada. É o mesmo processo líquido-sólido, mas agora você tem líquido, em que os líquidos não são miscíveis. Só girar numa centrífuga que vai obrigar o líquido mais pesado a ir para baixo. O outro líquido pode ser retirado por decantação. Nesse caso, você sifona, tira a parte de cima o líquido e a parte de baixo fica o mais pesado. E ainda a separação de líquido-gás. Nesse processo, promove-se a diminuição da pressão sobre a mistura e agita-se ou aquece. Ao você diminuir a pressão, você consegue fazer com que o gás saia desse líquido. Exemplo disso é o refrigerante, que ele vem com gás misturado no líquido do refrigerante. Quando você abre a tampa, você diminuiu a pressão, o gás sai. Então, um refrigerante ficou vários dias ali numa garrafa aberta, num copo, o gás foi-se embora. Por quê? Menos pressão. Ah, mas eu estou com pressa, não posso esperar vários dias. Aquece-se esse gás e pronto, ele vai embora. Pessoal, eu vou dividir esse capítulo, então, em 2 momentos de videoaula, para a videoaula ficar mais curta. Falamos agora de separação de misturas e na próxima videoaula falaremos de pressão de vapor e diagrama de fase de substâncias puras. Após ver a videoaula, caso tenha dúvida, entre nos plantões para você poder perguntar. E realize as questões, neste caso, aqui a partir da página 28. Faça pelo menos as 3 primeiras, que é do conteúdo de separação de misturas. E eu estarei também, em momentos de plantão, tirando aí dúvidas que surgirem. Tchau, tchau e até a próxima videoaula. Tchau, tchau e até o plantão que você participar.